Eu sou Rosângela Maria Oliveira Marinho, engenheira de alimentos e estudante do mestrado em Tecnologia de Alimentos do IFCE do campus de Limoeiro do Norte. Bem, hoje a nossa aula será sobre produção de pizza. A pizza ela tem como definição ser uma massa fermentada, coberta com molho de tomate e finalizada com recheios diversos. Seu processo ela se dá início pelo processo de pesagem e separação de todos os ingredientes. Logo depois é realizada uma mistura para que todos os ingredientes fiquem homogêneos e a sova, que tem como maior função a formação da rede de glúten necessária para o processo de fermentação. Logo depois da sova ocorre a modelagem dessa massa, onde é feito bolinhas, que essas bolinhas vão ser esticadas à rede de glúten para que se tenha melhor retenção dos gases que serão formados durante o processo de fermentação. Depois da modelagem em bolinhas, essa massa ela irá descansar para que ocorra o processo de fermentação, onde a gente vai observar que essa massa vai dobrar de volume pela sua expansão, que ocorre através dos gases que são formados e retidos na rede de glúten. E depois haverá a abertura da massa em disco para que a gente possa fazer as nossas pizzas. Com a abertura da massa é realizado a adição do molho e recheio e levado para o processo de cocção em forno em temperatura acima de 250 graus. Bem, o processo de fermentação é um processo anaeróbico que libera energia, Nesse processo ocorre a quebra de nutrientes, como a glicose, por exemplo. E em produtos mais simples, essa glicose ela será quebrada em produtos mais simples a fim de que se ocorra a liberação de energia. Fermentação aqui será a fermentação alcoólica, onde nós teremos uma fermentação realizada através do fermento, que é uma levedura, a Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo, também conhecido como fermento biológico. Utilizaremos aqui na nossa produção fermento biológico seco. Esse produto resultante dessa fermentação será o gás carbônico e o álcool. E esse gás carbônico ele vai gerar bolhas, Essas bolhas elas ficarão presas na massa através da rede de glúten que foi formado, é o que fará essa massa crescer. Quando a massa ela é assada, os gases evaporam e essa massa mantém sua estrutura. Bem, a fermentação alcoólica é aquela que ocorre a produção de álcool e gás carbônico no final do seu processo, como a gente consegue perceber aqui nesse esquema, Ela tem o seu início numa glicólise, onde há a quebra dessa glicose em 2 ácidos pirúvicos. Com a ação das leveduras, nós temos aí um produto final que é 2-etanol e 2-CO2. Aqui nós temos os ingredientes que serão utilizados nessa produção das nossas pizzas, Farinha de trigo, fermento, açúcar, sal, ovo, margarina e água. E o nosso modo de preparo que a gente irá acompanhar agora nessa nossa próxima aula, onde faremos todo o processo da produção de pizza. Olá, eu sou Rosângela Oliveira Marinho, eu sou aluna do mestrado do IFCE campus do Limoeiro do Norte em Tecnologia de Alimentos e hoje eu estarei com vocês para a gente fazer a nossa aula prática de pizza. Vamos precisar aqui de 1 kg de farinha de trigo. Essa farinha de trigo ela é específica para pizza, mas eu poderia estar utilizando uma farinha de trigo convencional sem fermento, a tradicional. Por que ela é específica para pizza? Porque dependendo da sua utilização, a gente tem mais ou menos proteína nessa farinha. Para bolos, por exemplo, a gente precisa de farinhas mais fracas. Para pão, uma farinha mais forte. E para pizza, a gente tem uma farinha intermediária, que é testada em laboratório. Então ela é específica para pizza, mas se eu não tiver acesso a uma farinha específica para pizza, eu posso estar utilizando a farinha tradicional, farinha de trigo branca tradicional. Temos aqui um ovo, sal, fermento biológico seco e açúcar. E também a água que vai dar liga à nossa mistura. Então primeiramente a gente vai adicionar o fermento com a farinha e vamos misturar até ter uma mistura homogênea. Depois nós vamos colocar os demais secos, açúcar e sal. Vamos homogeneizar e vamos colocar nosso ovo. Vamos precisar também de margarina, manteiga ou óleo. Na verdade, uma gordura que pode ser substituído
de acordo com o que você tenha ou o que você queira colocar na sua receita. Aqui eu estou utilizando a margarina e a gente vai homogeneizar todos esses ingredientes para poder adicionar água. A água a gente vai colocar aos poucos para poder dar ponto na nossa massa. Logo depois que a gente colocar a água, nós vamos sovar essa massa para que ela possa desenvolver o seu glúten. E aí a gente tem uma fermentação perfeita. Tá? Então, misturando todos os ingredientes para que depois a gente possa sovar. Já com a nossa massa toda misturada, a gente não tem mais sujeira aqui de farinha na nossa bacia, no nosso bowl, nós vamos levar essa massa para a mesa. Vamos adicionar um pouquinho de farinha aqui na mesa para que a gente possa sovar essa massa. Então, a gente tem aqui uma massa que ela está misturada, porém ela não está macia, ela está quebradiça. Então, a gente vai sovar essa massa até que ela ganhe textura macia e ganhe elasticidade. Porque isso vai ocorrer? Porque a gente vai estar novamente aqui desenvolvendo o nosso glúten, né? A gente está fazendo uma ação mecânica, onde nós estamos fazendo a mistura, o entrelaçamento das nossas proteínas, as proteínas existentes no trigo, gliadina e glutenina, e aí essas proteínas vão realizar a formação da rede de glúten, que vai sustentar a nossa fermentação, tá? Então vamos sovar aqui por aproximadamente 7 a 10 minutos até que essa massa esteja macia. Pode fechar, Maria. Depois de aproximadamente 10 minutinhos aqui sovando essa massa, nós temos aqui uma massa macia, lisinha e mais elástica, né? Então a gente tem uma massa com mais elasticidade, temos uma massa mais lisa e agora nós vamos pesar essa massa com peso de aproximadamente 300 gramas, né? Essa massa de pizza ela pode variar aí de 280 a 330 gramas aproximadamente. E a gente vai pesar para a gente poder deixar com que essa massa fermente, descanse para que ela passe por processo de fermentação, tá? Então a gente tem aqui uma balancinha, onde nós vamos pesar 300 gramas de massa. Aproximadamente 300 gramas, e aí nós temos 3 discos de massa que nós vamos deixar elas no formato de bolas para que ela já fique redondinha. Quando a gente for abrir o disco, a gente tem essa massa mais redondinha, tá? Deixar aqui no processo de bolinha. A gente vai ter aqui uma fermentação sem oxigênio, né, anaeróbica, e ela vai fermentar por aproximadamente 40 minutos, 30 a 40 minutos, para que a gente tenha essa massa macia e possa trabalhar essa massa de uma forma que ela tenha elasticidade e extensibilidade. A gente abre essa massa e ela estique sem retornar. A gente vai deixar ela aqui nos potinhos por aproximadamente 40 minutos e depois a gente vai abrir essa massa. Então, gente, já com a nossa massa já fermentada, a gente consegue perceber aqui o crescimento dela, a expansão através do gás CO2 que foi formado. Também houve liberação aqui de álcool, né? Então a gente percebe que a massa já cresceu o suficiente, já dobrou de volume, a gente já pode estar utilizando para montar a nossa pizza. Então a gente vai colocar a farinha aqui na bancada, vamos tirar essa massa do nosso recipiente. Vamos colocar a farinha também aqui na massa para que a gente possa abrir. A gente percebe que ela está bem flexível, né, devido ao processo de fermentação. E aí a gente vai utilizar o rolo para que a gente possa abrir esse nosso disco.
Pode colocar farinha com abundância, não preciso me preocupar com a quantidade de farinha, né? Porque a farinha vai facilitar na hora de abrir essa massa para que ela não pegue na bancada. Então aqui a gente já tem a massa aberta, já podemos levar ou para uma assadeira de pizza ou para uma tela. Qual a vantagem de se assar essa massa na tela? Quando a gente assa na tela, a gente tem uma massa com mais contato com o calor. Quando a gente assa na assadeira, a gente tem um probleminha que a gente tem um contato com a assadeira quente, diferente do calor direto na massa. Aqui a tela, como ela é furada, a gente tem um calor direto na massa. E quando a gente tem a assadeira, a gente tem um contato direto com o material da assadeira, que vai aquecer e muitas vezes chega a endurecer essa massa. Então aqui a gente coloca a massa na assadeira para que a gente possa, na tela, para que a gente possa levar para assar. Eu posso pré-assar essa massa por aproximadamente 7 minutos e depois desse processo de pré-assar, eu deixo ela esfriar, passo o plástico filme e aí eu posso utilizar essa massa depois. No congelador ela tem uma durabilidade de 90 dias. Vamos já montar, colocando aqui o nosso molho. Esse molho que eu estou utilizando é um molho industrializado, mas poderia ser um molho caseiro também. E aí, após esse processo de colocar o molho, a gente vem com o nosso queijo. Queijo eu coloco no centro e vou puxando para as bordas. Vou fazer uma pizza tradicional aqui com mussarela, mas poderia ser qualquer outro recheio, calabresa, 4 queijos, frango, né? O recheio fica a definir, tá? Já com a nossa pizza aqui montadinha, vou levar ela para o forno entre 250 a 350 graus e ela vai assar por aproximadamente 4 a 5 minutos. Prontinho, gente, nossa pizza já está aqui assada, perfeita, as bordas douradas. Ficou 7 minutos no forno a 280 graus. Então agora é só saborear. Muito obrigada pela atenção, qualquer dúvida eu fico à disposição. Até logo!